mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Amados, é uma coisa interessante aqui, que nos chama a atenção, é que às vezes as pessoas perdem, sabe, a visão do reino. Primeiro que existe um embate na vida do ser humano chamado dinheiro. Por mais que a gente diga assim: eu não ligo para dinheiro, não valorizo o dinheiro, não valorizo no sentido de ter aquela ambição, sabe? Aquela ambição desenfreada. Não é você desejar ter recursos financeiros, ter uma qualidade de vida, né? Ter um pouco mais do que se tem. Isso não é pecado, né? O pecado não está em ter. O pecado é quando aquilo que você tem te domina. Isso é pecado. Quando você é escravo do dinheiro, o dinheiro tem domínio sobre você. Eu poderia citar várias coisas aqui. Mas interessante que a Bíblia falou de dois tipos de homem aqui: um publicano e um fariseu. E o fariseu, ele se exaltou a si mesmo, né? Você vê que o fariseu, ele diz o quê? O que o fariseu diz? Eu não sou como esse publicano, eu sou um homem justo. Começou a se justificar com a sua própria boca, né? E aí ele vai e diz o seguinte: eu devolvo o dízimo. Então, você vê que o camarada, o fariseu, ele era dizimista. Se você for ver lá em Mateus 23, 23, Jesus bate bastante no fariseu. E o que é o fariseu? O fariseu é uma pessoa religiosa. Por exemplo, o fariseu, ele é um camarada que não falta um culto. Ele é um camarada que ele é dizimista fiel. Ele é um camarada que ele é ofertante. Ele é um camarada, sabe, que muitas das vezes é educado. Às vezes ele paga, um camarada que é correto nas suas contas, paga suas contas em dia. Mas é um camarada religioso por quê? Por exemplo, ele está vindo ao culto. Se ele estiver vindo ao culto e de repente alguém pedir socorro aí na rua, para ele não chegar atrasado no culto, ele não socorre a pessoa. O fariseu é assim. Obviamente que a gente se programa, né? Para a gente não chegar atrasado, é porque se a gente quer ter uma vida, digamos assim, abençoada, no sentido geral, quando você tem uma pessoa disciplinada, organizada, isso gera saúde para você. Em todas as áreas, você pode dizer, uma pessoa que não tem hora para nada, é uma pessoa que ela vive atribulada, transtornada, porque ela não tem hora para nada, ela não sabe deixar o dinheiro dela, ela não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para se alimentar. E isso gera várias consequências na vida da pessoa. Eu não estou dizendo que em algum momento você possa fazer isso, pode acontecer qualquer. E o fariseu é uma pessoa religiosa, mas o que Jesus falou aqui? O fariseu era dizimista, mas ele se exaltava por ser dizimista. Não, porque eu sou dizimista. E lá em Mateus 23, 23, Jesus fala assim, ó: vós, hipócritas, que dais o dízimo do cominho, do lembro, ou seja, eles eram dizimistas, sabe, minuciosos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você ganha seu salário R$1.000 por mês. Então o seu dízimo é o quê? É R$100. Mas de repente seu pai olhou para você e disse: toma aqui, filho, R$20 para você. Você vai lá e tira o dízimo de R$2. Você é criterioso, né? Está fazendo certo? Tá. Mas o que Deus quer não é esse critério no sentido de ser altamente disciplinado
mas, como Jesus falou, vós trazeis o dízimo do cominho, do erro, mas desprezais o mais importante, a misericórdia, o amor. Porque o cristianismo, ele não está preso a um sistema em si. O cristianismo não está preso a uma disciplina que ela precisa ser estritamente exemplar, minuciosamente exemplar, para infringir outras coisas. Ou seja, eu posso chegar atrasado na igreja porque eu fui socorrer uma pessoa. Talvez a pessoa não seja nem cristã, talvez a pessoa, independente da religião da pessoa ou não. Cheguei atrasado no culto porque eu parei para trocar o pneu de um carro de uma senhora que estava enguiçada e não sabia trocar. Então eu fui fazer algo que é mais importante do que chegar ao culto, no horário. O que Deus quer ver em nós é uma ação constante na nossa vida, em todas as áreas. O dízimo é o momento da adoração, é o momento de você honrar a Deus, é o momento de você reconhecer que Deus é o autor, não só o autor da tua vida, mas Ele é a única fonte de bênção para a tua vida. Ele que te dá sabedoria, Ele que te capacita, Ele que te dá saúde, Ele que abre a porta de trabalho para você. E além disso tudo, tem várias promessas na Bíblia falando sobre o dízimo. Várias. Interessante que promessas que Deus compromete até Ele. A que nível? Compromete que nível? De Ele fazer uma promessa. Trazer todos os dias na casa dos outros para Ele não falta de e depois fazer prova de mim. É o único lugar da Bíblia que Deus manda você provar Ele. E por que Deus manda você provar Ele? Porque o ser humano, infelizmente, ele só entende a linguagem quando ela atinge uma perspectiva dele. Fazer prova de mim. Não podemos, só não provar ele, eu vou provar Deus. É lógico que Deus não precisa ser provado. Mas quando Deus usa essa linguagem é para despertar o ser humano, para ele entender que Deus tem muito mais, tem dado muito mais a ele do que os 10% que ele tem devolvido na igreja e no seu reino. Então, quando Jesus falou aqui sobre esse fariseu aqui, falou de alguém que era dizimista. Mas e aí? Se alguém pegasse o dinheiro emprestado com ele e não pagasse, ele talvez mandava matar o cara, ou talvez criava um monte de casos, fazia um escândalo, um barraco na casa do cara. Deus não quer ver isso. Não estou querendo dizer que o seu dinheiro é para você emprestar, a pessoa não paga, fica com isso mesmo. Não é bem assim que eu quero falar. O que eu quero dizer é que, primeiro, quando a pessoa te pedir o dinheiro, você tem que estar na direção de Deus para saber se você vai emprestar ou não. Segundo, se está na direção de Deus que você emprestou, aí eu vou fazer duas perguntas que você não precisa responder, porque a pergunta você já sabe a resposta e eu também. Primeiro, se você está na direção de Deus e emprestou o dinheiro para alguém e aquele alguém não pagou, Deus sabia que ele não ia pagar? Sabia. E por que Deus permitiu? Que Deus quer ver onde está o teu coração. Se tu valoriza mais dinheiro do que a pessoa. Se você tem mais amor ao dinheiro do que a pessoa. Né? Segundo, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Para que Deus te trate também. Para que Deus molde o teu caráter. Para que você seja uma pessoa que entenda que Deus, família e pessoas é mais importante do que dinheiro. Porque a vida, ela funciona assim, a gente só aprende, na maioria das vezes, com as nossas próprias experiências. A gente pode aprender com as experiências dos outros? Pode. Mas você quer ver uma coisa? Ninguém vai botar um dedo na tomada para tomar choque, porque ele sabe que leva choque. Ele não precisa nem ter experiência. Então ele viu a experiência dos outros. Agora, o que Deus quer ver em nós é justamente isso. O fariseu era dizimista? Era. Agradava a Deus para ser dizimista? Sim. Mas por outro lado, ele não fazia para Deus aquilo que era mais importante. Ou seja, e você que é mais importante, que é tão importante quanto. Por que também você ser uma pessoa caridosa, amorosa, misericordiosa, ajudadora,
mas não é dizimista, não tem compromisso com a obra de Deus, não tem hora para chegar ao culto, não tem nenhum compromisso com a obra de Deus. Deus também não quer uma pessoa relaxa. A Bíblia diz lá em Jeremias 48:10, ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, ou seja, de qualquer maneira. Deus não quer isso. Entendeu? Então que eu e você pense sobre isso. Porque ser dizimista é uma atitude de obediência, é um ato de honra, é demonstrar que Deus é rico em abençoar você e que Ele vai estar sempre pronto para prosperar a tua vida, independente de qualquer outra coisa. Amém? Amém. Vamos ter o nosso momento de oração. Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por esse momento, por este culto, por este momento em que te adoramos com nossos dízimos, as nossas ofertas. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os irmãos, abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4. Na carta aos Efésios, capítulo 4. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Na carta aos Efésios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está sempre nos unindo com um propósito. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Ou seja, Deus tem uma palavra do coração dele, porque a palavra é de Deus, né? Que vai de encontro ao seu coração nessa noite. Então, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu quero ler com você apenas o versículo 14. Essa mensagem, apesar de ser temática, ela é contextual. Que diz assim, gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, que diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Vamos ler, acompanhar a leitura de novo. Para que não sejamos mais meninos o quê? Inconstantes, levados em roda por todo vento de quê? Doutrina. Pelo engano dos Homens. que com astúcia enganam. Fraudulosamente. E queridos, você percebeu que a primeira parte do texto que a gente viu aí? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quando a Bíblia se refere a meninos inconstantes, o que acontece? Uma pessoa que ela não tem uma certa maturidade, uma criança, por exemplo, ela muitas das vezes em alguma área ela não tem aquela constância. Por quê?
porque ela não conhece de fato aquilo, nunca teve uma experiência, e por isso que ela termina sendo inconstante. E quando a Bíblia está se referindo aqui, não está se referindo a crianças, mas a cristãos novos convertidos na igreja de Éfeso, que precisavam já crescer, amadurecer. E aí o apóstolo Paulo estava dando uma receita aqui. Eu quero intitular a mensagem dessa noite: Constância, uma marca do cristão. Diga comigo. Constância, uma marca do cristão. Mais uma vez. Constância, uma marca do cristão. A título de introdução, o que é constância? É perseverança, persistência. Né? Quando você é uma pessoa perseverante, geralmente você é uma pessoa constante. Né? Quando você é uma pessoa persistente, tem muita gente hoje, eu acho interessante a vida, é muito interessante mesmo, sabe? Você precisa acreditar em você mesmo. Em toda a área da vida, para você crescer, você tem que acreditar em você mesmo. É muito fácil hoje a gente ver a história da Honda, né? A história da Honda. A Honda hoje é uma marca que vende motocicletas, vende robô, vende automóveis. Entrou na indústria aí de forma a trabalhar em várias áreas da indústria, a Honda. Mas muita gente não conhece a história do camarada que fundou a Honda. Né? O camarada que fundou a Honda, ele até chegar o protótipo, digamos assim, o projeto inicial dele, ele testou várias vezes, para ele chegar a uma consistência de algo que poderia lhe projetar para uma vida melhor. Ou seja, ser aceito o projeto e fazer com que aquele projeto fizesse hoje ser uma das empresas, uma das maiores empresas, está entre as maiores empresas do mundo. É muito fácil a gente falar de Thomas Edison, né? O camarada que descobriu a luz elétrica, mas segundo alguns historiadores, que ele ficou testando centenas de vezes até chegar à descoberta de como aquilo iria funcionar e dar certo. Então, nenhum homem na história da humanidade ele vai conseguir conquistar algo na sua vida se ele não acreditar em si mesmo. E se ele não perseverar, se ele não for um camarada constante naquilo que ele acredita e naquilo que ele é capaz de fazer. Aí vem a perguntar, né? Constância, uma marca do cristão. O que é marca, irmão? É aquilo que revela a nossa identidade. Revela a nossa identidade, né? Geralmente, a marca, ela tem a sua imagem, a sua logomarca, né? Que é a imagem dela em si. Mas quando se fala de marca, você observa que a marca também é todo sinal distintivo, usualmente perceptível, que identifica ou distingue um produto ou a pessoa. Uma marca, ela distingue o produto ou a pessoa. Como nós estamos falando de pessoa, nós temos a nossa marca. Pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de agir. E o cristão, ele, interessante que ontem a gente estava numa conferência, um congresso de escola de líderes, e o abençoado que estava ministrando a palavra, ele fez uma colocação muito interessante, né? Quando você vai em determinado trajeto, e às vezes numa rua que você quer entrar, tem uma placa lá, uma placa indicativa. E naquela placa está dizendo assim, proibido entrar à direita, por exemplo. O que você vai fazer? Você não vai entrar, tem uma placa ali, uma placa indicativa. Mas ele fala uma coisa que o cristão, ele não é uma placa indicativa.
O cristão, ele é um representante de Cristo. E como representante, você vai ser muito mais do que uma indicação. Você vai ter autoridade para dar curso, para dar direção até a vida das pessoas. Então ele falou, se você vir no seu carro e tiver uma placa lá, proibido entrar, mas tiver uma autoridade, um policial lá, que represente a autoridade daquele município, daquele estado, e disser para você, entra aqui, mesmo sendo proibido, você pode entrar aqui, você vai entrar, porque ele é um representante. E nós, como cristãos, somos representantes de Cristo. E como representante de Cristo, nós temos a marca de Cristo. A marca de Cristo vai nos codificar, vai demonstrar para as pessoas em várias situações. O cristão, por exemplo, quando chega no lugar, quando as pessoas são pessoas normais, moderadas e que têm um certo temor de Deus, quando ele sabe que você é cristão, ele evita chamar palavras na sua frente, ele evita usar linguagens imorais, depravadas na sua frente, por respeito à sua pessoa. Geralmente acontece esse tipo de situação. Eu já me deparei com várias pessoas, clientes, amigos, que de repente falou palavrão, poxa, desculpa, Evaldo, caramba, sei que você é cristão, não deveria falar isso, tal, desculpa, não. Então, isso é importante, você demonstrar o respeito ao seu semelhante, ao seu próximo, né? Independente de qualquer outra coisa. Então, a constância, uma marca do cristão. Agora, o que eu quero compartilhar com você é o que me faz constante como cristão. O que vai me fazer? E assim, o que me faz constante. Então, eu vou compartilhar com você 10 coisas. Entre muitas, eu quero compartilhar com você 10, que está dentro desse texto que nós temos aqui. Ou seja, para ter o contexto daquilo que a gente está falando. A primeira coisa que me faz constante é valorizar o que eu sou para quem eu sou. Valorizar o que eu sou para quem eu sou. Isso me faz constante. Se eu sou um cristão, eu preciso me valorizar como cristão, o que sou, para quem eu sou. Eu sou um cristão por causa de Cristo. Porque cristão, irmão, significa seguidores de Cristo. Se você procurar o dicionário, cristão está lá, seguidor de Cristo, e em alguns dicionários é a opção, pequenos Cristo. Então nós como cristão, eu como cristão tenho que ter a consciência que eu preciso valorizar quem eu sou, para quem eu sou. Eu sou o que sou, para quem eu sou. Eu sou cristão porque eu entendo que Cristo é aquele que está acima de tudo na minha vida. Ele está acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Isso faz toda a diferença. Então, a primeira coisa é que, para você ser um cristão, para você ter constância, ser um cristão constante, você precisa valorizar quem você é. Quem você é, quem eu sou, para quem eu sou. Isso é importante. Isso é muito importante. Até porque, irmão, quando você codifica quem você é, para quem você é, isso faz toda a diferença na sua vida. Você pode observar isso. Você chega com a criança e diz assim para ela assim: por que você é assim? Ele pode responder para você: eu sou assim por causa do meu pai. Porque geralmente os pais têm poder de influência sobre os filhos, e geralmente a conduta dos filhos, ela foi balizada ali pela educação dos pais. Então muitas das vezes os filhos vão refletir aquilo que os pais são. Tem as suas exceções? Tem, mas na maioria das vezes é assim que acontece. Então, a partir desse princípio, a primeira coisa que me faz constante
eu valorizar quem eu sou, para quem eu sou. Você vê que Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele era prisioneiro, não no sentido literário, mas ele era prisioneiro no sentido, sabe, mental. No sentido, a sua mente estava em Cristo. A sua mente estava alinhada com Cristo. Então é importante que você precisa ter essa consciência. Diga comigo, a segunda coisa. Então a segunda coisa que me faz constante é reconhecer o chamado universal de Jesus. Você quer ver uma coisa? Por que muitas pessoas não se firmam na igreja? Porque às vezes ela, devido talvez à trajetória da sua vida, por vários motivos, o inimigo tenta convencer ela com aquilo que está acontecendo. E aí, vou dar um exemplo básico. A pessoa não teve oportunidade de estudar, às vezes é semi-analfabeta. Então, geralmente, uma pessoa dessa vai ter menos oportunidade de emprego, de trabalho, de que uma pessoa alfabetizada, de que uma pessoa que terminou, né, o ensino médio, que fez uma faculdade. Então, é óbvio que a gente entende que a probabilidade é maior. Lógico que tudo pode ter as suas exceções, sim, mas na maioria dos casos são esses. Então essa pessoa, muitas das vezes, o inimigo usa isso para fazer com que ela desista dos seus sonhos, dos seus ideais e dessa sua caminhada cristã. Porque às vezes ele fica pensando assim: poxa, fulano teve oportunidade, fulano estudou. E às vezes, vou colocar coisas idênticas aqui. Às vezes a pessoa tem o mesmo grau de analfabetismo que ela, mas conseguiu se sobressair. Conseguiu montar seu próprio negócio, conseguiu desenvolver algo que fez com que ele crescesse, tivesse uma qualidade de vida melhor. E aí o inimigo começa a falar para o outro assim: não, tá vendo aí, ó, Deus só dá oportunidade para ele, não dá oportunidade para você. Porque a finalidade do inimigo é confundir a sua mente. E o ser humano anda confuso, seja ele jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa em que momento você está na sua vida. Importa que o inimigo ele vai sempre usar um argumento para te convencer do contrário. Aí a gente vai para Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos vós. A chamada é universal. Deus, ele vai estar sempre com a mão estendida para mim e para você. Então, o que me faz constante, certo? O que me faz constante na minha caminhada como cristão, ou seja, para que eu tenha essa marca, eu preciso entender que Deus não tem privilegiados. Que a chamada de Deus é para o rico, para o pobre, é para o sábio e para o indouto, é para o camarada que tem doutorado, o camarada que é semi-analfabeto, é para o camarada que é negro, para o camarada que é branco, é para o camarada que é bonito, para o camarada que é feio, é para o homem, é para a mulher. Não, para Deus não tem privilegiado. Deus está sempre com a mão estendida para dar oportunidade a qualquer um de nós. Só que o inimigo tenta nos coagir, tenta nos convencer que é diferente, que Deus tem os seus privilegiados. Isso não é verdade. Então, o que me faz ser constante, sabe? O que me faz ser constante na minha caminhada, o que gera essa marca em mim, é eu ter a consciência de que Deus me chamou também. Então, me dá oportunidade para que eu venha alcançar a salvação, para que eu possa, na trajetória da minha vida, e não importa em que condição eu estava ou que eu estou, Jesus te ama, Jesus tem um plano da nossa vida, Jesus tem
vai sempre trabalhar em prol da nossa vida, porque Ele está sempre nos proporcionando o melhor, porque Ele sempre vai fazer algo para nos favorecer, independente de qualquer outra coisa. Quando nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e abrimos o coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. A luta está difícil, o problema está difícil, mas eu sei que a Tua misericórdia, o Teu poder sobre a minha vida é que vai mudar a minha história. E isso vai fazer toda a diferença. Então, a segunda coisa que eu compartilho com você, entre as 10 que eu falei, que eu vou compartilhar com você, sobre como, né? Ou seja, o que me faz ser constante. A segunda coisa é essa: eu entender que a chamada de Deus é para todos, não é para alguns, é para todos. Não importa, irmão. Ah, pastor, mas eu vivi uma vida errada, eu fui para feitiçaria, para macumbaria, eu fiz voto com Satanás, eu fiz voto com não sei quem, eu fiz voto não sei aonde, com entidade A, entidade B. Não importa. Você está arrependido? Você quer uma mudança de vida? Você crê que Jesus é o único que tem todo o poder? Você crê que Jesus te ama e que Ele quer te dar uma oportunidade, que Ele quer salvar a tua alma, que Ele quer mudar a tua história? Isso é que é importante. Você precisa crer. Certo? Diga comigo, a terceira coisa. Então, a terceira coisa que me faz constante é ter humildade para reconhecer quando erro. Você pode observar, irmão, toda pessoa que tem uma vida atribulada, problemática, sabe? Ela não reconhece que erra. Ela não tem humildade para chegar assim: pô, fulano, eu errei. Poxa, fulano, me ajuda. Porque tudo na vida, irmão, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo, mas tem uma música do mundo que diz assim: todo mundo erra nessa vida. Todo mundo erra. Quem é que não erra? Às vezes a gente erra até tentando acertar. Às vezes a gente erra até com a boa intenção. Você pode ter boa intenção de fazer uma coisa e errar, mas a intenção era boa. A sua intenção não era gerar dano, não era gerar um problema. Essa não é a sua intenção. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que foi uma tragédia, que não dá nem vontade de falar. Minha esposa mostrou para mim um vídeo um dia. O pai estava brincando com o filho e simplesmente ele estava tentando o quê? Agradar o filho. E caiu por cima da criança, a criança quebrou o pescoço e morreu. Você imagina uma tragédia dessa? Irmãos, você tem que entender o seguinte: você ter humildade para reconhecer que errou, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu estou falando um pouco de uma tragédia dessa, porque é uma coisa que ninguém espera acontecer. Tragédia, já está falando, é tragédia. Você imagina? Você foi fazer uma brincadeira com o teu filho e você mata seu próprio filho, acontece um acidente? Meu Deus! Uma coisa que a gente tem até dificuldade de falar. Agora, quando a terceira coisa para que você, o que fazer para você ter uma vida constante, ou seja, uma vida que vai fazer você perseverar e vencer, é você ter humildade. Ter humildade, olha, fulano, eu errei, eu pequei contigo, poxa, vacilei, cometi um erro com você. Acabou. Isso faz toda a diferença. O que a Bíblia diz lá em Provérbios 8,13? O que encobre o seu pecado não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmão, isso é bíblico. Se eu alcancei misericórdia, eu estou de pé. Se eu não alcanço misericórdia, eu estou caído. Se eu alcancei misericórdia, eu continuo perseverando. Se eu não alcanço misericórdia, há uma probabilidade de eu desistir. O que a Bíblia diz lá na Lamentações de Jeremias 3, se me fala a memória, é 3,39? Do que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Os erros da vida, ele é para nos acrescentar, é para nos fazer melhor. Porque quando você erra, sem ter a intenção de errar, você tem uma probabilidade muito maior de corrigir. Agora, quando você erra com a intenção
condição de errar, mas ao mesmo tempo, você por dentro da sua ignorância, porque você não tem conhecimento de causa, Deus também te perdoa. Porque você é inocente, você não tinha conhecimento de causa, você não tem noção. Vou dar um exemplo. Quando a gente é criança, a gente vai pegar uma pedra para jogar lá, para tirar a manga. A pedra passa direto e bate no vidro do carro. Pegou o vidro do carro. Ou a pedra passa direto e bate na cabeça de uma senhora. Ou a pedra passa direto e bate na janela, quebra a janela do vizinho. Você não teve intenção de fazer aquilo. Você não teve intenção. Mas, por quê? Porque você, dentro da sua ignorância, você não teve noção do perigo de que aquela pedra poderia causar. Isso pode acontecer. E ainda que você faça o erro, tendo a consciência de que aquilo que você está fazendo é errado, mas se você se arrepende, Deus te perdoa. E Deus é poderoso para refazer a tua história. Então, irmão, aprenda uma coisa. A constância é uma coisa que é fundamental em todas as áreas da vida. Você pode observar. Quem tem uma vida inconstante tem uma vida problemática. Quem tem uma vida inconstante, ela não acredita nem em si mesmo. Quem tem uma vida inconstante, ela é inconstante na religião, no trabalho, na vida financeira, no relacionamento sentimental, na família. Você pode observar. Por isso que a constância é uma marca do cristão, porque quando você conhece a palavra, você vai corrigir algumas coisas da tua vida que vai fazer com que você aprenda a lidar com as dificuldades, os problemas, e isso faz com que você seja constante. Você quer ver uma coisa? Tem gente que não vem para a igreja. Ah, não, isso aconteceu? A igreja não, caí em pecado, sabe? Não vou para a igreja. Primeiro álibi de Satanás para fazer você não vir para a igreja é quando você comete um pecado. Mas pastor, eu pequei, eu tenho que ir. Aí você precisa ir. Porque aqui você vai ouvir a palavra. Aqui Deus vai trabalhar no teu coração. Aqui o Espírito Santo vai entrar com providência, vai entrar dentro do teu coração, vai tirar de lá, sabe, o ressentimento, a mágoa, a dor, o rancor, a ira, a raiva, o ódio. Vai tirar todo o sentimento das trevas que está querendo incorporar em você, que está querendo dominar você. E aí o Espírito Santo vai tirar e vai remover. Para que você vença. Para que você seja constante na casa de Deus, para que você seja presente na casa de Deus, para que você valorize a oportunidade de estar na casa de Deus. Isso faz a diferença. Você quer ver uma coisa? As pessoas estão na igreja, irmão, mas parece que não conhecem nada de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, capítulo 1, se fala em memória, versículo 8. 3, 8. Na verdade, ele diz o quê? Se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Por isso que ter humildade para reconhecer que errou é se arrepender das coisas erradas que fez. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que a sua vida seja destruída. Ao contrário, Ele está sempre com a mão estendida para dar oportunidade para mim e para você. Porque Ele sabe da limitação humana. Ele sabe que nós, muitas das vezes, não vigiamos e alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito e não damos lugar ao espírito como deveria dar. Quantas vezes eu e você somos resistentes em alguns momentos que Deus está falando, não vai, você não vai, isso que é isso, não vá. E aí você vai e quebra a cara. Mas Deus está sempre com a mão estendida, vem cá, você quebrou a cara? Vem aqui, estou aqui, vou te ajudar, você vai sentar de novo, a te corrigir. Então, ter humildade para reconhecer que erra vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua. Amém? Diga comigo, quinta coisa.
Não, quinta coisa, na verdade é quarta. Eu falei quinta, terceira, agora é quarta. Quarta coisa, diga-me, quarta coisa. Diga assim, suportando uns aos outros em amor. Irmão, eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu já tive várias experiências sobre isso. Suportar, já está falando, né? Geralmente, suportar é você estar diante de uma situação de uma pessoa indesejada, de uma pessoa que às vezes destrata você, trata você mal, não te respeita, não te honra, não te valoriza. Isso não é fácil. Agora, quando se fala suportar, não é tolerar em tudo. É você saber lidar com a situação, sem entrar no ritmo da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. O camarada fecha o seu carro na rua, ou você fecha ele sem querer, e de repente você para do seu lado, ele para do seu lado. Ô doente, retardado, não sabe dirigir não! Cara, ruim de roda, e por aí já vai. Aí começa a xingar você. E você vai ignorar o que ele falou. Primeiro, você vai dar crédito aqui e vai mudar o que a tua vida? Vai melhorar aqui. Se você tiver uma reação simples, quer ver? Não precisa nem falar nada. Se você olhar para a cara do cara e botar a mão aqui, ó. Se você for homem, então eu vou botar a mão aqui assim, certo? Ele pode entender que você está chamando ele de barbeiro. Isso pode gerar uma confusão. Então temos que aprender uma coisa: suportar. A Bíblia ensina sobre isso. Nessa carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 32, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não. Você tem que aprender. Se você não suportar a luta que você está passando, você pode desistir do ideal que você tem. E você pode perder a oportunidade de realizar o sonho que você sonhava. Quantas pessoas desistiram na vida do seu casamento, dos seus filhos, da sua família, da sua profissão, da sua vida econômica, da sua casa própria, do seu carro, do seu sonho? Quantas pessoas desistiram? Porque elas não foram constantes. Porque elas não foram perseverantes. Porque elas não quiseram suportar. Irmão, às vezes a gente fala assim: irmão, a gente tem que ir nesses lugares ajudar os moradores de rua. Você tem que ajudar sim, irmão. Mas a gente já fez esse trabalho aí, eu, a minha esposa, com a equipe da igreja, com o pastor Vaz e alguns irmãos. A gente, pessoas que tinham curso superior, pessoas que eram militares, pessoas que eram casadas, pessoas que tinham família, pessoas que são do bem, a maioria delas. Mas por que está lá? Não quer suportar o próximo, não quer aceitar a repreensão, não quer se adequar à família, não quer ter, jogo de cintura, não quer saber lidar com as situações, não quer. A pessoa que não sabe suportar o próximo, meu querido, você como cristão, se você quer ter a marca, para você ter constância, você tem que aprender a suportar. Se você não aprender a suportar, como diz aqui, o que me faz constante, uma das coisas que me faz constante é aprender a suportar os outros. Eu vou apressar aqui porque o relógio não para. Diga-me, quinta coisa. Guardando a unidade do Espírito. Em Efésios 4:3, o texto que nós lemos aí, ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. Ou seja, que unidade é essa do Espírito? Se você observar aqui, ó, procurando guardar a unidade do Espírito, o Espírito está com S maiúsculo, é o Espírito de Deus, irmão. Deus quer ver em nós unidade. Deus quer ver em nós unidade. Unidade é comunhão. Unidade, sabe, é o que Deus quer ver. Se você vê a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, você vai observando, vai olhando, né? O que a Bíblia vai falando, é mostrando para mim e para você a importância da unidade no Espírito. Porque o que une, aí eu vou usar uma frase que o pastor falava: o que nos une é maior do que o que nos tenta separar. Nós como igreja precisamos entender isso. O que nos une é o Espírito Santo. O que nos une é Deus. E Ele é maior do que aquilo que nos tenta se separar. E nós precisamos entender que só nele nós temos esse entendimento. Diga comigo, sexta coisa. Sexta coisa que me faz ser constante é ter uma consciência, diga assim, ter uma consciência sã e saudável. Vamos lá para a Bíblia? 1 João 3:21. Se a tua consciência não te condena para com Deus, quem te condenará? O cristão tem que aprender isso. Quer ver uma coisa? Vou te ensinar isso aí. Isso é um segredo de vida. Isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo, em todas as áreas da tua vida. Você pode ser mal interpretado por um gesto, por uma palavra, por uma frase. Você pode ser mal interpretado. Você pode olhar para uma pessoa e a pessoa te interpretar mal, achar que você está olhando para ele de cara feia. Pode interpretar. Aí, o que diz ali? Se a tua consciência não te condena a Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A pessoa pode interpretar errado, pode? Ô fulano, está zangado comigo hoje? Aí tu vai usar o quê? A consciência. Deus conhece o seu coração e conhece o meu. Ele sabe que eu estou zangado com você. Mas o diabo ele não existe. Aí ele vai dizer assim: poxa, mas é que você estava olhando para mim de um jeito estranho, pensei que você estava. Então, pode tirar isso da sua cabeça. Porque tudo isso aí que está tentando colocar na tua cabeça é o inimigo da tua alma. Porque o Deus que cuida de mim, Ele cuida de você também. O Deus que me ama, te ama também. E o Deus que quer nos ver unido, Ele não permite que nada disso venha acontecer. Porque o meu coração está em Cristo. E o seu também precisa estar. Então, ter essa consciência, como diz a Bíblia, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você vê que a Bíblia ela vai revelando em várias áreas, em vários pontos, mostrando a importância de ter uma consciência saudável. O apóstolo Paulo escrevendo a carta para Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz: mas tu, Timóteo, te afasta dessas coisas, te afasta daquilo que não presta, para que tu tenha consciência sã, para que tu tenha uma consciência saudável. Porque, irmão, se você quer ter uma consciência sã, você tem que alimentar na tua mente aquilo que é saudável, aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. A consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. É a consciência ou percepção que o ser humano possui daquilo que é moralmente certo ou errado. Isso é consciência. Diga comigo, sétima coisa. A sétima coisa que me faz ser constante é seguindo a verdade com amor. Efésios 4:15, parte A. Seguindo a verdade com amor. Por que a Bíblia fala seguindo a verdade com amor? Porque a verdade sem o amor, ela pode matar alguém. Por que com amor? Vou dar um exemplo aqui. Você fez uma coisa errada. Eu preciso falar a verdade, mas eu tenho que expor a verdade para todo mundo? Não. Eu vou expor você para todo mundo? Não. Porque se eu exponho a verdade aqui, é igual você foi comigo no gabinete, fez um gabinete pastoral comigo. Gabinete é coisa que fica entre você, Deus e pastor, né? Ou se a pessoa que fez o gabinete permite que outra pessoa compartilhe do seu problema para tentar ajudar ela no seu problema.
que vai acontecer? Aquilo ficou ali. Aí eu chego no culto da igreja, irmã, tem uma irmã aqui da igreja aqui que já saiu com 5 homens, todo dia sai com um diferente, só Jesus na vida dela. Eu estou expondo. Ainda que eu não estou dizendo quem é, mas eu estou expondo. Eu não posso fazer isso. Não posso. Porque quando eu disse assim, uma irmã aqui da igreja, eu aí o pessoal me butuca de olho para saber qual é a irmã. Eu não posso fazer isso. Eu estou falando a verdade? Estou, mas não estou falando com amor. Por isso que a verdade, para que tenha uma constância, que é a marca do cristão, é com amor. É o que a Bíblia diz. Diga comigo, oitavo. Crescendo na presença de Deus. Isso, Efésios 4:15b. Entendeu? Ele diz assim, ó, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, irmão, para que eu possa ter uma vida constante, certo? Que é a marca do cristão, eu preciso crescer na presença de Deus, irmão. Cristão que não lê Bíblia, cristão que não ora, cristão que não jejua, cristão que não vem no culto, ele vai enfraquecer. Qual o problema do cristão hoje, infelizmente, da maioria das igrejas neopentecostais? As negócios neopentecostais tem o seu valor? Tem. Mas qual o problema? A maioria dos cristãos de igrejas neopentecostais que entraram estão desviados. Por quê? Não tem escola bíblica dominical. A maioria não tem. Não tem ensino da palavra. Irmão, o que alicerça, o que faz você ser constante na presença de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O que dá o alicerce da vida espiritual do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não adianta. Diga-me, nona coisa. A Bíblia diz assim, você vê que Efésios 4:13, ele diz assim, até que todos cheguem à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, a unidade do corpo de Cristo, a unidade é a qualidade de eu não ser dividido. A unidade do corpo de Cristo é isso. Você vê que, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz que o quê? Que o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Ali está falando da igreja. Infelizmente, muita gente hoje perdeu a noção do valor, porque o que tem de gente usado por Satanás para falar mal da igreja, para falar mal de liderança, para desconstruir aquilo que está na Bíblia. Ah, pastor, mas tem muita gente que abriu igreja para tomar dinheiro dos outros. Sim, mas é problema dele. Problema dele. Você não pode ser seguidor de um, você é seguidor de Deus. Você vai à igreja, não é por causa do pastor, você vai para a igreja, porque a Bíblia diz que você tem que congregar. A Bíblia diz que você tem que ir na igreja. A Bíblia diz que a igreja é a porta do céu. É a Bíblia que diz. Não é o pastor. O pastor pode ministrar, mas ele está ministrando o que está na Bíblia. E a gente fica perplexo com pessoas hoje que estavam caminhando, estavam firmes na igreja, e hoje é Cristo em casa. Eu não estou falando daquele que não pode, porque tem um problema de saúde, pela debilidade física, que não pode sair da igreja, é isso. Eu não estou falando de pessoas que têm condição de estar na igreja e não está, de caminhar e não caminha. Então a unidade do corpo de Cristo tem muita importância. Por isso que quando você vai na 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, o corpo pode ser toda a boca, onde estaria os pés? O corpo pode ser todo o olho, onde estaria a boca? Falando da importância de cada membro, a unidade, a constância, é a unidade do corpo de Cristo. É você entender que independente da sua capacidade intelectual, da sua posição financeira, da sua cor, da sua beleza, independente de qualquer coisa, você tem valor na igreja, você é importante na igreja, e Deus te ama e quer te usar com aquilo que você sabe, com aquilo que você é capaz. Você precisa ser um pregador eloquente, precisa louvar, ter uma voz. Não, você precisa apenas ter consciência de que você está aqui por causa de Jesus. Amém?
Diga comigo, 10ª coisa. 10ª coisa. Perseverando a sã doutrina. Tito 2:1, o apóstolo Paulo escreveu na carta a Tito, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina significa a doutrina da Bíblia, doutrina de pureza, de santificação, de transformação de vida. Se você quer ter uma vida constante, sabe, que a constância seja uma marca sua como cristão, irmão, respeite a Bíblia, valorize a Bíblia, não banalize a Bíblia, não use a Bíblia de forma errada, para se adequar ao seu modo de vida. Não faça isso. É santa, a palavra de Deus é santa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é santa, é pura. A Bíblia diz que é a palavra que regenera, é a palavra que purifica, é a palavra que transforma. Então eu estou compartilhando com você aqui, qual é a temática da hoje? É a constância, é uma marca do cristão. E eu compartilhei com você entre muitas 10 coisas que me faz ser constante. Agora eu quero falar para você as 10 que me fazem constante. É tudo oposto que eu te falei. Diga comigo, não valorizar o cristianismo na sua essência. É uma delas. Segundo, não aceitar o chamado universal de Jesus. Terceiro, não ter humildade para reconhecer os erros. Quarto, não saber suportar o seu próximo em amor. Quinto, não ser perseverante na unidade do Espírito. Sexto, não ter uma consciência saudável. Irmão, o camarada que tem uma consciência pesada, eu estou falando isso, sabe por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha aceitado Jesus, eu ainda estava no processo de libertação. E eu me lembro que naquela época eu tinha aceitado Jesus, mas eu não estava conseguindo ser fiel à minha esposa. A gente não estava casado ainda, morávamos juntos, mas eu não conseguia ser fiel à minha esposa. E aí o que acontecia? Eu fazia de tudo para não cometer o delito, cometia. Quando eu ia para a igreja, eu chegava na igreja, sabe como? Com a cabeça baixa. Eu sentava no último banco da igreja, ficava no último banco sentado, com a cabeça baixa. Aquilo ali já era o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim, porque eu estava triste com aquilo que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu estava com a consciência pesada. Por isso que quando você tem uma consciência pesada, isso não permite você ser constante na casa de Deus. É aí que esfria as pessoas espiritualmente. Por isso que o pecado afasta o homem de Deus. As pessoas deixam de vir para a igreja por causa do pecado. Geralmente é por causa disso. Outra coisa aqui, ó. O que me faz inconstante? Não seguindo a verdade. A pessoa vive mentindo. Vive com a mentira. Valoriza a mentira. Sabe? Alimenta a mentira. Vive na prática da mentira. Aí não vai ter uma vida constante. Não vai. Olha só. Não cresce na presença de Deus. É aquele cristão raquítico. Não tem crescimento espiritual. É o mesmo cristão, aceitou Jesus hoje, daqui a 10 anos é a mesma coisa. Verdade. Meu irmão, abre a Bíblia no Salmo 23. O cara não sabe onde é o Salmo 23. Gente. 10 anos na igreja, sabe onde é o Salmo 23. Irmão, olha cá o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está em Apocalipse, pastor. Quer dizer, o camarada está 10 anos na igreja, não sabe onde é o Salmo 23. O que me faz inconstante? Ele não tem a unidade com o povo de Cristo. Crente que não sabe, não se relaciona, não sabe se relacionar com os outros, não respeita os outros, não sabe viver em comunhão, não sabe ter relacionamento. Outra coisa, não perseverar. Eu coloquei tudo aqui que foi oposto ao que faz você ser constante. Ou seja, não perseverar com a sã doutrina. Ou seja, como diz as Escrituras, como diz a palavra, seguir o que a Bíblia fala. Aí não vai ser constante, irmão. Diga comigo, conclusão. Isso. Essa conclusão eu quero me basear. Nós falamos da reforma protestante e falamos dos 5 solos.
né? Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só glória a Deus. São os 5 sóis que foi ali por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Falamos sobre isso aí no domingo. Eu quero falar sobre os 5 solos da constância, que está aqui no texto da palavra, Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 4. Para que você possa ter uma vida constante, você precisa entender o seguinte: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Para terminar, abra sua Bíblia em 1ª Carta aos Coríntios aí, capítulo, glória a Deus, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. É um versículo muito conhecido da igreja. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Os irmãos acompanham a leitura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e Constantes. sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmão? Quem manda você ser constante é Deus. Seja constante. Deus sabe. Deus sabe das suas necessidades, sabe das suas limitações, sabe das suas fraquezas. Ele sabe, ele te conhece. Então, a constância é uma marca do cristão. É uma das marcas do cristão. Cristão que não é constante, ele vai ser vencido. Vai ser vencido. Seja em qualquer área da vida. Por isso que, quando eu falei de algumas coisas aqui, que eu falei aquilo que eu vi que é mais importante para mim e para você. Você pode falar, tem gente que deixa vir para a igreja, não gostei do irmão, não gostei da palavra que o pastor falou, não gostei da irmã. Irmão, que tipo de evangelho é esse? Onde você aprendeu esse cristianismo? Que tipo de cristianismo é esse? Eu achei interessante que o pastor fez uma colocação outro dia interessante. Ele falou: irmão, você pode não gostar de todos, mas você precisa amar a todos. Cristianismo é isso. Quando você diz que não pode não gostar de todos, está se referindo a pessoas que têm conduta que a gente sabe que é reprovada por Deus, que entristece nosso coração. Então você não gosta, mas você precisa amar ela mesmo assim. Você ama essa pessoa. Independente da conduta e do comportamento dela, você ama ela. Cristianismo é isso. Cristianismo não é eu só aplaudir, abraçar e beijar aqueles que me agradam. Isso é cristianismo. Isso faz parte do cristianismo, mas não é cristianismo. O cristianismo é você saber que, independente de qualquer outra coisa, você precisa amar aquela pessoa. Muitas das vezes aquela pessoa tem uma conduta daquela forma porque é sequela do seu passado. Talvez porque ela não é amada. Talvez porque ela quer chamar a atenção. Talvez porque ela tem um desvio de caráter mesmo. Mas uma pessoa que, sendo amada pela igreja, pelos irmãos, ela tem uma probabilidade muito maior de Deus fazer uma obra na vida dela. Então isso é o cristianismo. Por isso que precisamos ser constantes. Meus amados irmãos, Jesus falando, né? A Bíblia falando aí, o apóstolo Paulo falando, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Olha só, firmeza e constância andam juntos. Uma pessoa constante é uma pessoa firme. Está entendendo? Porque anda junto. E Deus chamou eu e você para ser constante. Ser constante em todas as áreas. Para que o cristianismo que está em mim e você venha a refletir. Para que a gente não seja uma placa indicativa, mas para que a gente seja representante de Cristo aqui na terra.
Para que as pessoas olhem para mim, para você, e vejam eu e você como referência, como um cristão verdadeiro. Que as pessoas, na hora que precisar, possam olhar para você e dizer assim: fulano, tu pode orar por mim? Eu estou com um problema. Fulano, tu pode orar pela minha família? Fulano, tu pode orar pelo meu pai, pela minha irmã, pelo meu amigo, pelo meu vizinho? Deus quer te usar. Às vezes você diz: pô, pastor, mas eu estou começando a caminhar agora, e sabe, eu ainda não estou bem assim alinhado com Jesus. Não. O primeiro alinhamento que você tem que ter é o seguinte: primeiro, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer em Deus. E você tem que crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você crer nessas três coisas, o resto Deus está fazendo a obra. Deus vai fazendo a obra. E Deus quer te usar. Porque na medida que Deus te usar, isso vai fazer com que você alicerce mais ainda a sua vida espiritual. Porque você vai começar a cobrar de si mesmo. Eu como cristão não posso andar assim, eu como cristão não posso me vestir assim, eu como cristão não posso falar assim, eu como cristão não posso me comportar assim, eu como cristão não posso agir assim. É isso que Deus quer. Porque, amados, aprenda uma coisa: tudo nessa vida aqui é passageiro. Tudo. A Bíblia diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Você e eu precisamos valorizar aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. E uma vida autêntica na presença de Deus vai fazer toda a diferença. Porque talvez eu e você possa não alcançar os sonhos que temos, podemos não realizar os sonhos que temos ou alcançar os sonhos que temos. Talvez a gente possa até se sentir frustrado em alguma área da vida, mas eu vou dizer uma coisa para você: a única frustração que você não pode ter na sua vida, sabe qual é? É a salvação da sua alma. Essa é a frustração que você não pode ter. Você pode ser frustrado na sua vida profissional, se assim podemos comparar ou conjecturar. Você pode ser frustrado, sabe, na sua vida financeira. Pode ser frustrado em várias áreas da vida, mas você não pode ser frustrado no caminho da salvação, na vida. Isso você não pode. Isso é mais importante que qualquer área da sua vida, é a salvação e a vida. Então que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue renovando as tuas forças. Que Deus continue dando graça a você. Que Deus continue te usando. Que aonde você estiver, você seja instrumento de Deus. Que aonde estiver, você seja constante na presença de Deus. Ó, o negócio pode estar apertando, pode estar difícil, a coisa tem do seu lado, a dificuldade veio. Mas creia que tem um Deus que cuida de você, um Deus que te sustenta, um Deus que te guarda, um Deus que te abençoa. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos terminando. Irmãos, vamos continuar orando pelas autoridades que a Bíblia ensina. Antes de tudo, orai pelos aqueles que estão em eminência, pelas autoridades. Precisamos orar pelas autoridades, seja no executivo, legislativo, judiciário. Você coloca diante de Deus: Senhor, toma essas autoridades nas tuas mãos, liberta, salva aqueles que não tiveram culto contigo, entra com o teu poder e glória, age em favor desta nação, deste povo, desta humanidade. E Deus é poderoso. Vamos orar também. Quando você for orar, ore também pelo nosso presidente da República. Ele representa uma autoridade em nosso país e com certeza a gente precisa orar para que Deus dê a ele sabedoria, para que Deus dê a ele discernimento, para que Deus dê a ele entendimento, para que ele faça a coisa certa e que Deus possa guardar ele, guardar a vida dele, guardar a vida da sua família. Amém? Orar também pelos irmãos da nossa igreja, orar pelos irmãos, orar também pelo nosso trabalho. Dia 6 agora de novembro, nós vamos ter agora, sábado agora, nós vamos ter aqui um evento para as crianças, em que nós estaremos aqui fazendo o evento para aproximadamente 50 crianças. Isso, a nossa organização está fazendo para isso, não podemos colocar mais do que isso, por causa da quantidade limitada que precisamos fazer, mas que Deus, que a gente possa orar, para que Deus possa trabalhar no coração das nossas crianças, das crianças que vai vir. Às vezes os pais não são cristãos, é uma maneira de nós evangelizarmos, de falar do amor de Deus para as crianças, é uma maneira de a gente evangelizar esse local, essa área. Então, querido, ore para que Deus possa nos guardar, para que Deus livre de todo mal, para que Deus nos faça prosperar, para que vidas venham ser, sabe, alcançadas através desse trabalho. Porque o propósito é esse, é que vidas sejam salvas. Amém?
Amém? Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue renovando as suas forças, que Deus continue a trabalhar em áreas da sua vida que você jamais esperava, mas que Ele venha te surpreender de forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Faz assim nas suas mãos, tudo que foi realizado, tome posse de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as ternas e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta do Senhor Jesus. E todos digam...